Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre dia a dia, sobre experiências, sobre desafios, a verdade nua e crua. Hoje a gente está aqui num episódio especial, contando com a presença de dois grandes nomes do mundo da tecnologia. Meu amigo Leonardo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando do podcast. Espero que a gente possa conversar muito sobre tecnologia e proteção de dados. Com certeza. O Léo é Territory Manager na Vim. É um nome difícil, mas é uma posição importante. A Vim dispensa a apresentação, mas a gente vai falar um pouquinho dos números aqui. Mas hoje o Leonardo é responsável por todo o atendimento de provedores de serviço, não é isso? Exatamente isso. Sou responsável pela parte de VCSP da Vim, que é a parte de consumo de licenças como serviço, né? Legal. E exatamente eu sou responsável pelos canais, pela Aico, que a Vim não faz venda direta, tá? A Vim sempre trabalha distribuição, parceiro, cliente final, justamente para a gente conseguir ter um ecossistema saudável. Legal. Onde a gente consegue extrair a melhor da tecnologia e a Aico entregando a melhor do expertise e experiência, né? Então, excelente. O cliente tem aquilo ali como completo. Parceria de sucesso. Exatamente isso. E tô com o Cícero que tem um sobrenome bonito também, que é Bedani. Isso aí. Cícero é System Engineer na Vim, Sim. Ou seja, é aquele cara que entende a dor do cliente, traduz aquilo ali na melhor Sim. solução e entrega o melhor projeto pro Léo botar preço na ponta, não é isso? É isso aí. Prazer aí estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. E é muito legal poder conversar um pouco, falar sobre isso. Como o Léo falou, a gente atende service providers como a Aico. E antigamente a gente não tinha essa função de entendimento das dores do cliente para posicionar no mundo de service providers na Vim, né? Então esse ano a gente começou com essa vaga. Eu estou tendo aí a honra e o prazer de trabalhar com vocês aí, com os parceiros, para ajudá-los nesse processo e fazer esse trabalho com o time de vocês, treiná-los e acompanhar aí a manter evolução. O time atualizado para a gente poder trazer Sim. o que é de melhor de prática da Vim e garantir a integridade e a continuidade dos dados dos negócios dos clientes da gente, né? O desafio da tecnologia é todos os dias, né? Então, e a Vim, ela vem com uma evolução. Quando a gente fala de atualização, a gente tem duas atualizações, uma é de segurança e uma é de produto. Então, muitas vezes a gente faz atualização por uma questão de segurança, uma feature, uma brecha que foi descoberta. A outra é de produto. E vai tão rápido essa evolução que muitas vezes a gente acaba perdendo uma feature que faz extrema importância no data center, no dia a dia. E a ideia nossa aqui é exatamente atualizar o time para a gente trazer e conseguir extrair o melhor da tecnologia. Não, então, show de bola. Trazer novidades para vocês. Teremos um bate-papo muito interessante hoje com alguns insights bem legais. Então, trazendo um pouco em números, né? A Vim é líder mundial já há alguns anos no quadrante mágico da Gartner, na IDC, como líder em proteção de dados, né? Então, trazendo alguns números aqui, a Vim hoje está presente em 150 países. Ela tem hoje, mais ou menos ativo, 550 mil clientes. Ela protege cerca de 23 milhões de usuários que têm dados no Office 365 hoje. Exatamente. Ela está presente hoje em 67% das 500 empresas do Fortune 500, né? Ela tem o maior market share, primeiro lugar em market share de data replication e protection pelo IDC também. E ela já está há 7 anos consecutivos com a melhor habilidade de execução pela Gartner. Então, são números impressionantes. Eu sou suspeito para falar, conheço a Vim já de longa data. Acho que a Vim está aí há quase 20 anos no mercado. Desses 20 aí, deve ter pelo menos uns 10 que a gente atua com Vim e trabalha com Vim. Então, para mim, assim, na época que eu conheci a ferramenta, trabalhei muitos anos com outras ferramentas, e foi uma mudança absurda, assim. Tinha muitos anos que eu não via nada tão impressionante. E desde 2015 ou 2016 que a gente escolheu a Vim para ser a solução de proteção de dados dos clientes do data center da Aico. Então, hoje, todo cliente Aico que está no data center da Aico é protegido pelas soluções da Vim. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria
falar sobre o Vinhon, né? Vinhon, que foi o evento anual da Vin. Esse ano aconteceu em San Diego, nos Estados Unidos, e para mim foi a primeira experiência de estar lá no Vinhon, de entender na prática a grandeza da Vin, de cara assim, diferente de todos os eventos que a gente está acostumado a ir, eventos eixo americano ali, que você tem uma grandiosidade muito grande. Nossa, grandiosidade muito grande ficou horrível, né? Mas enfim, é um evento muito grande. O evento da Vin é um evento mais intimista. Isso de cara já chamou uma baita atenção. Então acho que eram 1.800 pessoas. E a gente teve acesso a presidente, CEO da Vin, a diretores de operações, diretores de produto. Então foi uma experiência. A gente na ocasião estava com 2 clientes e foi a primeira coisa que chamou muita atenção. A proximidade que a gente teve com essas pessoas, de poder discutir, de poder falar de produto, de poder, depois do evento, tomar uma cerveja. Então, para a gente foi um baita de um diferencial. Porque quando você vai para um evento muito grande, você está ali vendo stand, você está vendo um monte de coisa. Você não consegue, de fato, ser tão efetivo, assertivo, como foi para a gente a experiência de estar no Vinhon esse ano. Então, foi uma baita de uma experiência. Foi um evento que a gente viu na prática que a Vin esse ano ela falou muito mais sobre cibersegurança, sobre inteligência de dados e principalmente sobre continuidade de negócio. Hoje o tema backup se tornou secundário dentro dessa... Eu falo que backup é uma feature da ferramenta da Vin. E não hoje a essência da Vin. É uma feature lá dentro. Exato. Então é um posicionamento que a Vin tem feito, né? A gente viu um anúncio que foi a aquisição de uma empresa de cibersegurança especializada em resposta a incidente, com o objetivo de ajudar os clientes da Vin no processo mais doloroso, ajudar também, né, com funcionalidades de segurança já embarcadas na ferramenta de backup, né, de proteção de dados. E a gente viu que, assim, há mais de 10 anos a Vin tem estado à frente dos outros fabricantes com relação a funcionalidades, a facilidade, de fato, tem criado tendências como a proteção 3, 2, 1, 0, né? Cada hora entra um número novo ali, mas... Exatamente isso. Então, queria ouvir um pouquinho, Léo. Você estava presente lá, participou de muita coisa. O legal da Vin é que a Vin sempre teve essa proximidade com os clientes finais, tá? Eu acho bem legal, a gente tem um acesso rápido a diretorias, a pessoas que estão no negócio para pensar em inovações. Tanto que se você pegar hoje, é um negócio que eu chamo bastante atenção, a Vin tem um fórum onde vários funcionários Vin participam, tá? E muitas vezes tem algumas respostas lá, o cara falou, o cara no fórum lá falou que vai fazer tal coisa. Fala, mas quem foi? Foi o Gustav. O Gustav, ele só é o vice-presidente de produto. Se ele falou, ele tá certo. Exato. Então, se eu for... autoridade. Né? Exatamente. Se eu for perguntar aqui dentro, vai ser para a mesma pessoa que eu vou perguntar. Então, essa parte é bem interessante da Vin, porque ela está muito próxima aos clientes, tá? Legal. E realmente, o evento da Vin foi um evento de cibersegurança, né? A Vin, falando um pouquinho da história da Vin, a Vin surgiu lá atrás, há quase 20 anos atrás, e ela surgiu focada a backups de ambiente virtualizados, né? Então, nosso primeiro produto não foi nem backup, nosso primeiro produto foi de análise de dados de ambiente virtualizados. Verdade. Então, que hoje, na evolução, é o Vinhon, que faz análise dos dados. E o que acontece nessa evolução, né? Até eu falo que o quebra de paradigma está ali em 2018, 2017 ali, que surgiu os primeiros ataques de ransomware, né? Que aí a gente não fazia restore do data center inteiro, a gente passa a fazer restore do data center inteiro por causa que alguém atacou, encriptografou e causou problemas no ambiente. Antigamente a gente voltava uma máquina, né? Quando perdeu o data center inteiro era por causa... a gente não tinha problema do data center inteiro, era queda de energia, era algo trivial, mas não era desse jeito um ataque, um cara querendo invadir, né? Exato. E eu falo que isso hoje virou praticamente um negócio, é business. É business. Exato. Você tem uns hackers hoje trabalhando para pegar empresas com essa falha. Lucrativo, né? Cara, e a Vin, ela fez exatamente essa evolução, principalmente na questão de retorno rápido. A gente já tinha isso desde enraizado lá atrás. E agora a gente está com foco cada vez mais em segurança, cibersegurança. Legal. Tá? A Vin, ela faz firewall? Não. O que a gente vai fazer é vários mecanismos de avisar essa segurança para todo o seu ambiente. Então, a gente vai fazer análise de dados, a gente vai fazer inteligência artificial, a gente já faz isso e eu comunico antes um problema que está acontecendo. Eu já aviso lá o seu CIEM, já abro um chamado,
Então a gente consegue hoje ter uma expertise dentro do backup, como eu falei, é uma feature de parte de recuperação rápida e parte de retorno rápido, que foi exatamente o foco do evento. E uma apresentação bem interessante, e esse evento a gente estava presencial, mas também foi transmitido uma live, né? E teve uma apresentação lá bem interessante, que era um cara do ex-FBI. Ex-FBI. E aí ele estava contando uma história lá, que praticamente o que a gente trabalha hoje, quando a gente fala técnica de hacker, a gente está falando de um grupo terrorista, literalmente. Pô, eu estou causando terror nas pessoas, né? E é isso que a gente está bastante focado nessas proteções, de trazer mais expertise para cima disso. E é legal, assim, você ver como é que a postura, né, e a preocupação do Davi, né, e o market share hoje deixa muito claro, né, a gente tem participou recentemente de algumas respostas a incidentes de alguns grupos especializados em VIM, né, o próprio hacker é especializado em procurar o VIM dentro do ambiente do cliente, então, né, dentro de uma cadeia de ataque ali, ele consegue ganhar acesso, ele começa a fazer uma busca, buscando pelo VIM como ferramenta de proteção de dados. A partir dali, ele tenta comprometer o VIM para poder garantir que ele vai conseguir excluir os backups, as proteções, e aí dali sim ele executar o ransomware, e a partir dali ele ter maior chance de sucesso, porque o cliente não tem o backup mais, porque foi comprometido também. Então isso, mais uma vez, reforça, né, o quão a VIM tem sido vista no mercado como presente nas maiores empresas, mas ao mesmo tempo também traz a preocupação da VIM em fazer o que está sendo feito aqui, que é preparar o parceiro, né, para que a implementação ela siga as melhores práticas, porque de nada adianta eu ter a melhor ferramenta de proteção de dados do mundo se eu não estou utilizando ela da forma correta. Então, desde o desenho, né, da arquitetura da solução, né, até mesmo a implementação, a gestão disso precisa seguir padrões, precisa seguir melhores práticas para a gente garantir que num caso que o cliente seja atacado, e aí a gente fala muito que o backup é a última barreira ou a última fronteira de proteção de dados. Então, se todos os controles falharem, é a única garantia que você tem de recuperação do ambiente. Então, a gente tem visto até alguns movimentos de alguns grandes grupos empresariais onde o backup não está sendo tratado mais pelo time de infraestrutura, e sim pelo time de cibersegurança. Exatamente. Então, é uma garantia de continuidade. E a gente viu no evento alguns lançamentos bem legais que vão sair agora, né, na versão 13, e que trazem funcionalidades disruptivas e, de fato, focada em segurança, focada em continuidade, focada em, de fato, trazer a melhor gestão e a melhor proteção. A VIM foi pioneira em mutabilidade, né? Então acho que é um tema também que a gente precisa falar sobre. E aí, Léo, ou o Cícero, aí o Cícero talvez esteja mais habilitado aí, o Léo conhece muito, mas o cara que está mais no dia a dia ali, como é que você tem visto essas implementações, né? A preocupação dos parceiros, dos service providers, em de fato garantir que as melhores práticas sejam implementadas, mas principalmente que o parceiro tenha conhecimento dessas melhores práticas e se preocupe desde o desenho, desde a arquitetura até a implementação dessa garantia que ele tem ali, que é o backup. Isso é um ponto bastante importante, né? Inclusive, a VIM sempre lança relatórios anuais sobre tendência de proteção de dados e tendência de ranço. Está no nosso site lá. E em todos esses relatórios a gente tem visto nos últimos anos o backup, né, no último 96% dos casos o backup foi foco. Né? Na hora que o hacker já está dentro do ambiente, já consegue algum tipo de elevação de privilégio, já consegue com alguma tática, algum tipo de acesso, o primeiro ponto que eles vão procurar em 96% dos ataques é o backup. E grupos especializados em ferramentas específicas como o VIM, né, vão direto ali, vão tentar atacar. E o que a gente tem que fazer é proteger, né, o ambiente de backup, tem que aumentar a resiliência. Né? O que é resiliência, né, do ambiente? É deixar o ambiente forte, né, mais seguro, né, mais pronto para uma restauração no caso de o hacker conseguir o sucesso no que ele queria dentro do ambiente produtivo, principalmente. E evitar que ele derrube o backup para que a gente não tenha ferramentas de recuperação, não consiga recuperar o ambiente e tenha que pagar para ele o que ele está pedindo. Então, existem várias formas da gente fazer isso. A imutabilidade, como você comentou, é uma coisa muito importante. A gente tem que ter imutabilidade dentro do ambiente colocado. A gente tem que reforçar a questão
né, da construção. A arquitetura, né? A Começa na arquitetura, né? É importante a gente olhar para a arquitetura, olhar para a fundação da coisa, né? Igual o exemplo da casa, né? Que a gente sempre costuma falar, você vai construir uma casa, você precisa fazer a fundação, você precisa fazer as paredes, você precisa fazer o telhado, você precisa colocar portas, janelas, e ao longo do tempo você precisa manter as fechaduras funcionais, você às vezes coloca uma câmera de vigilância, alguma coisa específica, trazendo isso para o mundo de backup, né? Para a proteção do ambiente de backup. Você aumentar a resiliência é isso, começar por uma arquitetura muito bem feita, né, muito bem pensada em todos os aspectos, né, proteção segurança intrínseca da infraestrutura de backup, segurança e proteção do dado protegido, né, imutabilidade, atendimento à regra 321, eu copiar esse dado para algum lugar, porque se realmente o hacker conseguir, no 96% dos casos, afetar o ambiente, né, afetar o repositório onde eu armazeno meus backups, eu tenho que ter uma cópia disso para poder fazer uma restauração. Então, o que a gente tem feito muito com parceiros e clientes se a arquitetura foi bem feita, a gente consegue avaliar, a gente faz avaliações ali frequentes, trimestrais, às vezes bimensais, depende do porte, do tamanho e do conhecimento que tem no parceiro, no cliente, a gente consegue olhar para aquilo, sugerir implementação de novas funcionalidades, né? Então, isso é vivo, né? Então, nasceu uma nova funcionalidade para combater algum tipo de ferramenta mais sofisticada, a gente vai sugerir colocar durante o processo de reavaliação. Isso vai deixando o ambiente mais resiliente e o cliente mais maduro. Exato. Né? Ele vai tratando o risco de uma maneira mais controlada, né? Porque o risco a gente não pode ficar brincando, né? Apostando ali, né? Contando com a sorte. Né? A gente tem que controlar mais o risco. Então, conforme a gente vai trimestralmente olhando, fazendo o assessment, a gente vai elevando o nível de maturidade e a gente vai implementando, os parceiros vão implementando as boas práticas e as novas funcionalidades que ajudam. Eu falei da imutabilidade, você comentou também, mas tem outras coisas que são importantes, né? Segurança intrínseca da infra de backup. Segundo fator de autenticação do servidor de backup, autenticação que a gente chama de 4 Authorization, né? Se eu quero deletar um backup, alguém tem que aprovar, um cara lá um security officer, né? Tem que aprovar essa operação. Isso já é uma forma também de você dificultar o trabalho. A gente viu isso na prática, né? Um incidente que a gente respondeu, o grupo foi especializado em VIM. A primeira coisa que ele fez foi no appliance de backup, que era um appliance de mercado, que não estava configurado com melhor prática, ele conseguiu ganhar o root e apagou os discos de backup. Então, assim... e o interessante é, quando você olha para esse tipo de situação onde o cliente tem uma boa ferramenta, tem uma boa estrutura, mas não usou a melhor prática, cara, você pega, por exemplo, a VIM. Desde que eu era técnico, a VIM sempre me surpreendeu em termos de documentação. Então, você tem uma característica absurda de documentação. Sim. Toda nova versão que seja uma release, às vezes não é nenhuma mudança grande, né? Agora a gente está na 12.3. Isso mesmo. Indo para V13. V13, mas toda mudança de release, você sempre tem adição de funcionalidades estratégicas, né? Então, é importante o parceiro estar com suporte em dia, é importante ele estar cadastrado nos What News lá, nos newsletters da vida lá, que sempre vem funcionalidade nova, porque é o que... o diferencial do produto. A VIM está na vanguarda de lançar a funcionalidade de segurança. Só que se eu lanço, o fabricante lança, e o implementador, o cliente, não se atenta a isso e não implementa, eu não estou usando o que eu deveria. E no final do dia, a gente não pode subestimar os hackers. Exato. Muitas pessoas acham que o hacker ali pegou sem querer. Não é sem querer. Eles têm habilidade. Quando a gente fala que é focado em VIM, ele vai pegando exatamente essas brechas que ele sabe que os clientes não implementaram. Então, a gente lançou a proteção, a gente tem essa proteção, já está no mercado há um bom tempo e a gente chega na casa do cliente, o cara não implementou. E tem um desafio gigantesco, que é a evolução das ferramentas e dos produtos que os clientes usam. O que seria isso, tá? A gente fala um monte de coisa de inovação aqui, aí o cliente fala assim, pô, mas eu tenho meu legado, a minha ferramenta hoje não me atende. Mas por que você não vai trocar? Porque eu tô com ela já faz mais de 10 anos. E geralmente, backup é algo que você tem há muito tempo dentro da sua casa. O que eu falo muito no mercado hoje é o que te trouxe até aqui não vai te levar além. Então, isso foi bom até agora. Exato. A partir de agora, que você está falando de multi-cloud, a gente está falando de ataques de ransomware, retorno rápido, eu vou não investir numa tecnologia nova por causa que eu ainda estou com a antiga.
Exato. Cara, é uma decisão de troca. Então, muitas vezes a gente agrega muita coisa pro cara falar assim, opa, até agora eu tenho que trocar para evoluir e ajudar a minha empresa a evoluir junto. E, cara, o mundo mudou, né? Se você olha para trás, 10 anos, 15 anos atrás, quando a gente pegava grandes ambientes, o projeto o projeto supra-sumo era o quê? Eu tenho meus dados replicados no storage num site, no outro, se cair um avião aqui, que era sempre o usado, Exatamente. meu dado tá do lado de lá. E hoje, o mundo mudou tanto que o maior risco hoje é cibernético, ele não é físico mais. Então, a gente precisou voltar para o início ali para poder montar, de fato, uma arquitetura resiliente. Porque eu brinco muito que é o seguinte, quando você fala de missão crítica, de história de missão crítica, você ter o dado replicado, de fato, eu estou dado dos dois lados. Mas num fato de ataque cibernético, é o famoso merda in, merda out, né? Exatamente. Então, a replicação física do storage, ela não vai me proteger Ela pega do ataque igual, cibernético. ela pegou dos dois lados. Exato. Então, eu preciso, de fato, repensar toda a arquitetura. No passado, o backup foi um exemplo bem legal que você falou do início da Vim. No passado, a gente restaurava uma máquina virtual por um crash no SO, ou restaurava um arquivo. Hoje, eu preciso, às vezes, restaurar o data center inteiro. Então, a estratégia de proteção de dados precisa ser discutida pelo board. Sim. Não pode ser só o time de tecnologia que tem a responsabilidade de falar, não, essa máquina aqui eu posso fazer backup uma vez por dia. Ou essa máquina aqui. E, assim, um outro ponto para jogar a discussão na mesa aqui. Muita gente vende backup, não vende restauração. Então, às vezes, eu vendo um backup, eu tenho a proteção, mas eu preciso restaurar o dataset inteiro, é uma semana. Tá em fita, ninguém pensa no meio físico, na velocidade, não é feito um dimensionamento, não é feito uma arquitetura de restore alinhada à estratégia de recuperação do negócio. Então, mas sabia que isso aí agrega muito, aí que entra a Aico no negócio, né? Novamente, a gente está sentado aqui, eu estou falando de Vim, estou falando de tecnologia. Sim. Quando a gente entra com um parceiro, com a Aico no cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a visão melhor da Vim, ele vai pegar a visão melhor do storage, vocês vão olhar todo aquilo ali e vai sugerir para ele o que é melhor para ele implementar. Exato. Porque apesar da tecnologia ser única para todas, cada empresa tem uma característica diferente de usabilidade, de tempo de retorno. Uma logística, ela dá atenção muitas vezes saída de caminhão, tirar nota fiscal, senão o caminhão não sai. Exato. Né? Então você vê muitas vezes ali a produção ali, mas uma logística é nota fiscal. Exato. Então, esse feeling, quem vai trazer é a Aico. A expertise que vocês têm hoje, de 10 anos usando o Vim ali, que você vai para olhar para o cara e falar, opa, aqui tá errado. Aqui vamos melhorar. Esse negócio do cara, isso aqui que é crítico, eu preciso me preocupar com isso daqui, porque se eu precisar voltar e tiver que escolher o que precisa voltar, eu preciso priorizar aquilo exatamente que tem um impacto no negócio, né? E aí, quando eu trabalho, a forma da Vim hoje de trabalhar como serviço que a gente fala 100%, entrega serviço mensalizado, entrega do serviço da Aico na ponta, é sempre algo feito a 4 mãos, né? Que a gente vai prestar atenção ali para o cliente e falar assim, saiu uma feature nova, vamos implementar porque isso é urgente. Exato. Estamos com a porta aberta, né? Porque o hacker está sempre se atualizando, achando uma brecha. Exato. E a Vim está ali atrás, não só a Vim, todos os fabricantes estão ali atrás para fechar essas portas. Mas se a gente não fechar a porta a tempo suficiente, é uma forma do cara entrar. Exato. Tá? Então é isso que a gente tem que trazer a expertise do parceiro para a implementação, porque justamente você vai tirar o melhor proveito daquela tecnologia. Exato. E aí, Léo, puxando um pouco sobre tecnologia, sobre né, a vanguarda da Vim e afins, o que a gente tá esperando aí, né? Alguns anúncios já foram feitos da versão 13, acho que vieram algumas mudanças bem legais. Acho que algumas coisas já estão públicas, né? Boa parte já está pública, algumas já está até disponível para alguns testes. A gente já está testando aqui, inclusive. Algumas coisas que, de fato, vão mudar muito a forma como a gente trabalha. Você quer trazer um pouquinho dessas mudanças? A Vim ela vem muito focada, praticamente esse evento ele foi muito de cibersegurança, tá? Então se você pegar muita coisa de cibersegurança, proteção de dados, para você ter ideia hoje, isso já está no produto, tá? Isso aí não está nem falando de versão 13, hoje a gente já tem isso. A Vim ela consegue detectar que ela fez um backup de um volume de 50 teras, quando ela foi executar um backup de novo, tinha uma pasta lá que agora sumiu 1 tera. Uhum. Antes eu ia fazer o backup e ia trazer. Hoje eu tenho uma detecção que eu consigo falar, opa, sumiu 1 tera. Dá um alerta lá, alguém deletou, foi você? Isso aqui pode ser uma encriptografia, pode ser uma deleção de um funcionário. É um risco. Então a gente já vem com muita coisa de inteligência, de análise de dados.
tá? Onde a Vim vai estar investindo muito também em questão de nuvem. Então a gente passa a ter praticamente vários produtos sendo lançados a partir de agora. A gente já tem o 365 na nuvem da Vim, Legal. o Volt, que é o armazenamento dentro da nuvem da Vim, e vai vir agora Castem, a gente vai ter Castem, Salesforce, Entra ID, a lista é gigantesca. Vai lá, Cis, me ajuda aí que a cabeça já tá falhando já. Não funciona como antigamente. E eu acho que até puxando esse gancho, acho que tem um outro lançamento também que é legal, que é o Appliance Vim fechado agora, né? Sim. Então, possibilidade Esse de a alta gente queria disponibilidade. muito isso aí, porque é os que a gente passa até agora um appliance da Vim já fechado, né? Um Linux ali já com todo configurado, e a parte de armazenamento também já desse formato, né? Então, o que a gente está cada vez mais trazendo para dentro do mundo virtual, ali pelo mundo da Vim? É exatamente automatização, a gente conseguir fazer muita coisa automatizada, vai ter a parte de inteligência artificial. Quais as minhas máquinas não estão fazendo backup? Aí ele vai te Usando responder. LLM. Exatamente. Então vai ter bastante coisa interessante nisso e tentar facilitar, porque o ideal não é que você sofra para manter seu ambiente no ar. O ideal é que você mantenha a sua empresa funcionando. Exato. Tá? Então, quando a gente fala de empresas das pessoas, a gente está sempre fazendo uma entrega. Então, o que é essa entrega? Pô, o cara lá tem uma logística, hospitais, a gente atende tudo que é. Se você entrar hoje no site da Vim, a gente tem muita case de sucesso, vários casos de sucesso. E você vê que a gente não está num segmento, a gente está em todos. Exato. Né? E cada um tem sua urgência. Pô, você pega um hospital, a urgência é vidas. Exato. Então, Exato. você vê que a urgência do cara é alto nível em questão de segurança de equipamento. A gente pega o cara que faz de logística, parado ali, ele vai demorar horas. Exato. Agrícola. Então, cada um tem sua importância. É exatamente o que a gente tem que fazer essa análise de qual que é o melhor trazer para esses caras, para essas empresas que a gente possa proteger. Legal. É de fato pensando no modelo, no negócio do cara, né? A proteção de dados ela tem que estar diretamente ligada ao negócio do cliente. Então não adianta eu ter uma receita de bolo que eu vou aplicar para todo mundo, porque são criticidades diferentes, né? Então, acho que nada melhor do que uma construção de fato de uma política de proteção de dados alinhada ao negócio. Então, de novo, volta ao tema de, cara, precisa estar conectado ao negócio, precisa ser uma discussão na mesa dos adultos, né? Não pessoas, processo, produto. Exato. Literalmente esses três. Pessoas, processo, produto. Então, onde começa isso aqui? Nós aqui estamos como produto. Exato. A gente vai conversar com pessoas e não adianta nada essa pessoa definir. Aí entra o meio, né? Eu sou pessoa, não, vamos comprar Vim que realmente vai me atender. Aí ele comprou o produto, tem a pessoa. E o processo no meio? Não tem. Não tem. Então o cara esqueceu o processo de implementação. Exato. E aí que entra o parceiro para amarrar tudo isso. E é muito normal, né, cara? A gente vê muito isso, né? E aí é uma característica muito positiva da ferramenta, mas ao mesmo tempo você gera esse problema, que a ferramenta é muito simples. O deploy dela é algo absurdamente simples. E aí, às vezes, acontece muito do cliente final comprar e falar, eu vou comprar só a licença e eu não vou comprar a consultoria, porque a ferramenta é simples de fazer. E aí é onde a gente vê os maiores problemas. Não é pensado na arquitetura, não é pensado, né, por uma consultoria que está acostumada com aquilo ali, que vivencia aquilo ali, que já viu ambientes. Então, desde a construção da parte de segurança até a questão de performance. Então, a gente pega muito caso aqui do cliente e fala, cara, a ferramenta não está performando. Sim. E aí você vai ver, são alguns parafusinhos ali que não foram pensados na época da construção, que você transforma a ferramenta da água para o vinho. Então, a gente não aprendeu isso da noite para o dia, né? A gente tem um ambiente massivo aqui que a gente protege todos os dias de muita máquina virtual, de muito cliente, de muita operação crítica. Até um desafio que eu queria deixar aqui, até o pessoal ali que está assistindo pra gente, sou o cliente Vim, tá? Independente se comprou licença, subscrição, serviço, da forma que fez a aquisição ali, extremamente importante. Aí o desafio fale com a AICO para saber se aquilo ali está 100% implementado. Tá? Hoje eu falo para vocês, a expertise que tem aqui do time aqui vai conseguir falar para vocês que você está seguro, qual que é seu índice de segurança, porque muitas vezes eu estou com backup de índice de segurança 100, mas para recuperar 0. Exato. Pô, não consigo recuperar, por quê? Porque você falou, tá na tape, tá na nuvem, tá num link ruim. Exato. Então, para você que tem a cliente, independente se comprou da AICO ou não, contrata o serviço para poder fazer essa análise, tá? Consegue é uma recomendação muito forte que eu dou para os clientes Vim, tá? E propor outras alternativas, né? Uma característica nossa, independente se é cliente nosso ou não.
Acho que é sempre bom você ter uma ótica de, cara, vamos olhar essa arquitetura, vamos pensar nisso aqui, levar essa discussão, porque a partir do momento que o gestor de TI, de SI ou que seja, ele toma a decisão por conta própria de, isso aqui a empresa não vai pagar e eu vou tomar a decisão, ele assume a responsabilidade muito grande de, cara, vai ser desse jeito aqui porque meu chefe não vai pagar. O Cícero tem algo bem legal sobre isso, do risco compartilhado. Explica um pouquinho pra gente isso, que eu gosto bastante daquela sua apresentação, que você fala do risco aceitável compartilhado, né? Sim, isso está na questão de, bom, eu implementei, isso é um ponto do que você colocou, né? Às vezes a facilidade da ferramenta induz a gente a ir lá e falar assim, next finish, estou protegido, estou fazendo backup, né? Ou às vezes o cliente chega para vocês, né, para a Aiko, ou até mesmo para mim, em algumas outras vezes, e fala assim, eu só quero backup, eu só preciso do backup, eu só quero fazer backup, eu não preciso de tudo isso. Exato. Na verdade, assim, às vezes a gente entende que tem cenários que são diferentes, são mais simples, outros mais complexos, criticidade dos dados é importante a gente saber também, mas a história do risco compartilhado, né, e do risco controlado, e o risco, né, jogando com a sorte, né, eu sempre costumo dizer assim... Muito mais sorte do que juízo. Né? Literalmente isso. Não dá para mais contar com isso, cara, não dá. Porque o juízo está muito ruim ultimamente. Tá. Por mais fé que você tenha... mas não dá mais para ficar brincando com a sorte, né? Exato. É a história da probabilidade, né? A probabilidade de você, numa roleta de cassino, acertar a preta ou acertar o lado vermelho, né, entre 37 casas é 17 para 9, alguma coisa assim, né, e tem as vagas dos números. Então, assim, você acertar um número único é 1 em 37. Então, assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa está cada vez maior nesse mundo cibernético. Então, quanto mais você toma providências como essas, né, avaliar o ambiente, chamar alguém que conhece, a história do saber qual parafuso apertar, né, geralmente está com vocês, está com a gente, né, no mundo divino, né? Então a gente e a passa experiência, vocês, né, cara? Por mais que você leia a documentação, que você faça treinamento, expertise, o cara já viu aquilo ali várias vezes, a gente já traz um background, né? Exato. Do mundo de backup a gente sabe onde é crítico, né? Onde a gente precisa ali trabalhar melhor com o cliente, onde acontecem os maiores problemas, né? Igual o exemplo que você usou. Poxa, estou com problema de performance, né? Implementou no padrão, mas ele precisava de um ajuste ali, ele precisava de um parafusinho certo para apertar, né? Então, e às vezes você pega às vezes a consultoria ruim, cara, e infelizmente tem muita. Você chega lá, o cara fala, tô com problema de performance, você fala, não, você tem que comprar esse appliance aqui de backup, que isso aqui é o melhor suprassumo que tem. E às vezes é uma topologia do backup que você coloca um proxyzinho a mais ali e você resolve o problema. Então, você dá muito mais sobrevida pro equipamento, você garante que o cara vai direcionar aquele investimento para algo que vai fazer sentido. Hoje eu não tenho uma estrutura de backup externa. Então vamos pensar num backup externo, vamos pensar na imutabilidade, vamos pensar em algo palpável, né? Mas exatamente esse ponto aqui é extremamente importante, porque a VIM, ela se preocupa também em treinamento dos canais. Exato. Então, quando você for comprar um serviço, você olhar quanto que de conhecimento aquele cara via certificações. No próprio site da VIM, se você entrar lá, vai ter certificações, quantidade de pessoas certificadas. Isso eleva o grau de confiança que você vai ter naquela implementação. Exato. Por mais que você falou, por mais que seja simples, né? Nunca é simples. E a gente quer que isso seja simples, mas no final do dia tem os detalhezinhos que você tem que ter uma expertise para saber onde apertar. E uma análise ali vai te trazer muitas coisas na sua frente que não estava sendo vista, ou o VIM foi instalado há muito tempo atrás, não tinha essas features. Exato. Né? Exato. A gente não tinha duplo fator de autenticação em 2015. Não era uma necessidade, né? Não era. Então, assim, não tinha o cara invadindo tua casa. Verdade. E hoje, quando a gente fala de segurança, eles falam que o hacker fica em torno de 90 dias antes de fazer o primeiro ataque. Então, ele já ganhou o que ele poderia ganhar lá dentro, né? E como o Cícero comentou, se a gente não fechar as portas, ele vai ficar exposto e ele vai conseguir chegar onde ele quer. Exato. Eu falo assim, eu gosto de fazer uma analogia que geralmente o ambiente do cliente é um castelo, que tem várias janelas. E aí o nosso trabalho de segurança, no fim do dia, eu preciso garantir que eu tenha visibilidade das 150 janelas que o castelo tem. Sim. E aí, como é que eu faço isso? Eu preciso proteger, que seja botar uma câmera, que seja fazer uma análise de risco de entender aonde aquela janela está mais propícia a ser atacada, porque às vezes está perto do muro, que não tem uma proteção, que não tem uma câmera. E aí sempre tem um bendito do arquiteto que fala que
aquela janela não está trazendo luminosidade e ventilação precisa. Aí o cara cria uma janela nova, mas não avisa para ninguém. É abrir a porta 22 para fazer uma atualização 3 horas da manhã, porque não tem o cara do Fire para liberar a porta, aquilo ali foi aberto, ficou com a porta aberta. Então é um trabalho contínuo, tá vivo, tá o tempo inteiro. Vou puxar uma perguntinha polêmica aqui. A gente, né, o mercado tem acompanhado aí a mudança de postura da VMware após a compra da Broadcom, e isso tem feito muitas empresas repensarem os seus modelos de negócio, né, os seus modelos de virtualizador. Muita empresa está migrando. Em termos de tecnologia, até para quem está acompanhando a gente aqui, que às vezes está nessa situação, fala, cara, eu não consigo bancar o orçamento, mas eu preciso repensar. O que vocês têm visto de mercado que as pessoas têm ido, assim, empresas... Acho que o impacto acaba que, por esse primeiro ano, segundo ano, talvez as empresas maiores vão ter que aumentar o orçamento e bancar, porque é um trabalho um pouco mais árduo para migrar. Mas as menores, acho que têm sido mais impactadas e têm agido mais rápido. Assim. O que vocês têm visto muito nesse sentido? Uma coisa que a primeira coisa assim, que a Vim preza muito é a liberdade dos dados. Tá? Então, a Vim tem 3 verticais, né, Cícero? Que é simplicidade, segurança e liberdade dos dados. Né? Eu acho que está nessa sequência aí. Simplicidade, a gente conseguir transformar aquilo ali e simplificar no dia a dia. O pilar que eu acho mais importante é a liberdade dos dados. Aí eu vou entrar exatamente onde você falou. O que é a liberdade dos dados? Pô, eu fazer um backup de uma máquina hoje, no caso de uma VMware, e daqui 5 anos eu fiz o backup dela. Mudei de tecnologia. Onde eu vou restaurar essa máquina agora? A Vim ela consegue fazer a conversão dessas máquinas para outros modelos. Então eu consigo tirar de VMware para Hyper-V, de Hyper-V para nuvem, então eu consigo restaurar aquelas máquinas de várias maneiras diferentes. Né? Então, essa liberdade é muito importante. E aí vem de encontro aquele outro assunto que te trouxe aqui, não vai te levar além. Né? Então, hoje eu tenho uma ferramenta que não vai conseguir fazer esse restore. Vamos pensar lá na frente, será que eu preciso restaurar na nuvem? Né? E a Vim ela já está se posicionando para isso. Né? Então, se você olhar aqui, fala a lista aí que a gente protege hoje. Proxmox, VMware, Hyper-V, Nutanix, Red Hat Virtualization, Oracle Linux Virtualization e Proxmox. Legal. E, Léo, não tô nessa lista. É que a gente protege isso via Hypervisor. A gente vai colocar agentes lá dentro. E esse agente também consegue fazer esse anti-VM recovery. Então, mesmo se você tiver uma máquina física, até aconteceu um negócio comigo no passado, bem interessante, né? Isso faz alguns anos atrás, onde a gente tinha aquele desafio do cara do dono do SQL, né, o DBA, ele falava assim, não, minha máquina não pode ser virtualizada, né? Essa máquina que tem um I/O muito baixo não pode ser virtualizada. E a gente tinha toda a parte virtualizada desse cliente e tinha 4 máquinas que eram físicas, que eram SQL, né? E a gente fazia backup via agente. Um belo dia, a máquina crashou. E aí, no desespero, sobe ela no Instant VM Recover, que é a função da Vim de trazer a máquina em menos 5 minutos ali, no ar, subiu a máquina dentro do ambiente. Quando subiu no ambiente, a máquina ficou mais rápida. Aí por que ficou mais rápida? Porque a máquina dele era antiga. Exato. E quando foi pro VMware, tava com a máquina novinha. Exato. Né? Tava processador novo, resposta imediata. Aí os caras, e agora? O que a gente faz? Compra outra máquina ou deixa virtualizada? No final, tudo virou virtualizado. Então, ter essa liberdade. Imagina se esse cara crashou a máquina dele, não tivesse o Instant VM Recovery. Exato. Tempo de recuperação. A gente, por exemplo, essa feature de você mudar de plataforma, a gente usa muito. Por exemplo, a gente tem alguns casos de clientes que têm ambiente Hyper-V. A gente tem um exemplo claro agora. O cliente está com ambiente Hyper-V com a performance muito ruim por diversos fatores e, cara, estou impactando meu negócio, eu preciso de ajuda. Então, a gente, por ser operadora também, a gente subiu uma conectividade para o cara de 10 GB da casa dele até aqui, pegou o backup no Hyper-V, restaurou no VMware. Tá migrado. E eu migrei o ambiente do cara quente, basicamente, com base quase nenhuma parada e, assim, facilitou muito. E isso é uma das coisas que vocês oferecem para o mercado também, né? Exato. Que é a parte DR, a Eco tem isso. E tem um segundo ponto que, assim, imagina eu estou fazendo um backup para vocês. Eu tenho um backup, foi o que você falou, estou com um backup dentro de casa, estou mandando para a Eco. Exato. Crashou seu ambiente, nada impede a gente subir isso aqui dentro, convertendo. E o cara fez backup lá em Nutanix, o cara fez backup de outra maneira, uma física, e vocês sobem aqui. Consegue converter. Então, é legal a gente ter essa agilidade. E a gente pensou liberdade, muito nisso, a liberdade é gigantesca. Na construção, né? Então, hoje, fisicamente, a gente tem o data center principal fica em Vitória, então boa parte da operação está lá. Toda a estrutura de backup fica na nossa sede em Vila Velha.
né? Então eu tenho uma estrutura de cluster aqui também para suportar uma replicação, para suportar um restore, e a gente tem uma estrutura em São Paulo agora, dentro da Ascent, em Osasco. Então a gente tem uma extensão do nosso cluster VMware lá, a gente tem uma estrutura de armazenamento de produção, a gente tem uma estrutura de armazenamento de dados de backup. Então hoje a gente tem alguns cases já de clientes que rodam aqui em Vitória. Eu faço o backup dele em Vila Velha, então a gente está falando aí de 14 km de distância de um site para outro, e ainda faço um backup ou uma replicação em São Paulo. Então eu tenho ali o 3210 do cara ali dentro de uma estrutura muito mais robusta, com a capacidade de subir com instant cover, com a capacidade de restaurar de uma forma muito mais rápida e até mudar a plataforma dele. Então, trazendo um pouquinho da pergunta inicial, como o mercado está com essas trocas de virtualização, a Vim ela também ajuda nessas decisões de você ter liberdade e não perder aquilo que você já fez também de backup. Então ela te ajuda a você fazer a migração para esses ambientes novos, para a nuvem, usar o DR. Então a gente consegue dar essa liberdade, então você não tem entraves. E isso a gente tem muito enraizado dentro da Vim. Né? Cada vez mais workloads agnósticos, né? Agnóstico. Então, independente de onde eu queira rodar, eu consigo. A primeira pergunta que vem para o cliente é: se eu migrar de VMware para Hyper-V, como é que eu vou proteger isso? Aí com a Vim a gente vai permitir isso. Teve um cliente que perguntou e falou: olha, eu estou olhando para rodar minhas máquinas virtuais containerizadas com OpenShift Virtualization. E aí, o que eu faço com o backup? Eu vou mudar completamente a minha vida. Eu falei assim, não tem problema. Na Vim a gente consegue fazer backup. Exato. Senhores, estamos caminhando para o final. Primeiro eu queria agradecer pela participação de vocês. Acho que foi um bate-papo assim extremamente enriquecedor. Acho que é um tema que todo mundo quer falar sobre. Todos os clientes sempre têm uma curiosidade, sempre têm uma dúvida. E é legal, assim, deixar claro para o cliente o quão acessível a Vim é. Então, acesso direto ao fabricante. O nível de suporte da Vim hoje, para quem é cliente, sabe que é um nível absurdo de suporte, assim, tão bom que é. Atendimento praticamente instantâneo. Então, a gente fica muito feliz com isso. A gente gosta demais da solução. É um parceiro que está com a gente há muito tempo. Dá uma tranquilidade para a gente de poder trabalhar tranquilo. A gente presta um serviço de criticidade absurda. A gente está falando de dados de clientes que confiam no nosso trabalho de poder não só deixar disponível, mas também restaurar e fazer acontecer. E confiando o dado, que é o bem mais precioso dele, com a gente, tanto o armazenamento quanto a proteção. Então tem muito cliente hoje que está com a gente no data center, está com a gente na área de segurança, né? Tem um SOC com a gente, então a responsabilidade é muito grande. E a Vim traz essa tranquilidade para a gente. Agradecer também por estar aqui, por estar trazendo mais coisas para a gente, atualizar o nosso time técnico. Acho que é uma rotina que a gente tem feito com bastante excelência de poder estar ouvindo. O meu time acaba sendo muito participativo ali nos fóruns, de poder aprender, enfim, fazer o que a gente faz aqui de melhor prática para os clientes da gente. Então tem alguns casos hoje de clientes que a gente gerencia o backup e a gente sempre mantém o mesmo padrão, e isso obviamente é o fabricante que dá muita tranquilidade para a gente. No final, a gente gostaria de agradecer também pela parceria, né? Pela confiança que tem quando a gente fala de parceiro. É engraçado esse nome, parceiro, né? É a confiança entre as duas partes. E é algo que a gente está vindo já há um bom tempo, né? E quando os clientes olharem, não somente para a Vim, olhar para a Aiko como uma coisa só. Legal. Então, como você falou, a gente está trabalhando em 4 mãos. Então, quando vocês falam com a Aiko, ela literalmente está falando com a Vim, e assim por diante, tá? Então, legal. E parceria é isso. A gente está um do lado do outro, um ajudando o outro para poder fazer a melhor entrega para os nossos clientes. Exato. Senhores, obrigado. A gente que agradece aí. Obrigado pelo tempo. E é bom contar com parceiros como vocês aí. A gente que agradece muito, assim. Realmente foi um papo bem legal. Pessoal, a gente chegou ao final de mais um episódio. Continua acompanhando a gente nas mídias sociais, nas redes sociais. Os episódios estão disponíveis nas principais plataformas como o YouTube, Spotify e outros. A gente está em a missão aqui de sempre entregar o melhor serviço, a melhor oferta para os clientes da gente com excelência, com parceria. E para isso a gente precisa de parceiros e fabricantes como a Vim. Continua acompanhando, obrigado e até a próxima.